E aí, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês um pouco da minha jornada. Eu vou mostrar para vocês os erros que eu cometia durante a minha jornada tocando na noite em bares, restaurantes, eventos corporativos e tudo isso. Erros também que eu cometia e que me custaram muito tempo e me custaram dinheiro. E aí eu vou trazer para vocês aqui alguns pontos para que a gente possa trabalhar em cima disso e ver como é que você pode resolver, quais são as questões que você pode resolver, porque assim como eu cometi esses erros, você pode estar cometendo esses erros e pode estar atrasando o seu começo da sua jornada ou então quem sabe, prolongamento da sua caminhada enquanto você é músico. Porque eu sei que muitos desses erros que eu cometi foram porque eu fiz tudo isso no aprendizado do trecho, que é o que a gente fala de estar aprendendo enquanto a gente está fazendo. Eu não necessariamente tinha alguém para me ensinar, eu não tinha necessariamente alguém para me corrigir. Então todos esses erros que eu cometi me custaram tempo e dinheiro e eu vou passar para vocês aqui como que eu corrigi eles e como é que eu ainda estou corrigindo alguns deles para que eu possa melhorar os resultados nas minhas apresentações musicais e tudo isso. Eu vou mostrar para vocês alguns tópicos aqui na tela e a gente vai discutir cada um deles e a gente vai pontuando qual a importância e qual a relevância de cada um desses pontos e você pode se harmonizar em cada um desses pontos e tentar corrigir de acordo com a sua necessidade. Vamos lá na tela. Não se esquece, se você for novo aqui no canal, considere se inscrever no canal, ativa aí as notificações e qualquer coisa aí deixa nos comentários a sua opinião a respeito desse conteúdo e eu respondo todos. E dando continuidade aqui na tela, a dinâmica é o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui os pontos que eu considero que eu cometi erros e são esses 5 pontos que eu vou ajudar vocês aqui, compartilhando com vocês as minhas ideias, compartilhando com vocês a minha visão a respeito delas. E aí eu vou comentando aqui cada um dos pontos porque são esses pontos que vocês podem estar cometendo erros também e a gente vai aprofundando em cada um deles, ok? Então vou deixar fechadinho aqui para a gente começar do começo. Então o primeiro ponto aqui desses 5 é não saber vender seu show como um produto. Esse é um dos erros mais comuns, eu acredito que é o maior erro que a gente comete, porque a gente aprende a tocar, a gente aprende a cantar, a gente aprende técnica de tudo mais, mas a gente não tem essa afinidade com vender, com sair se comercializando. Então um dos pontos que eu considero muito grave e eu considero que foi o que mais me atrapalhou durante a minha jornada musical, porque eu não necessariamente tinha essa habilidade de vender o meu produto, de vender o meu show. E aí vamos abrir agora para eu discutir uns pontos com vocês mais específicos. A solução mais simples do que parece, que é o que eu já deixo aqui anotado. Eu fiz várias anotações aqui para a gente não deixar nada passar. Apresente-se durante suas performances mencionando seu nome e as redes sociais. Isso aqui é um ponto importante porque é um erro que eu cometia também. Eu estava ali tocando, eu estava empolgado em apresentar, em fazer a melhor performance, em deixar a música elegante, de animar o público, mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, ou 90% das vezes, eu sequer dizia meu nome, eu sequer dizia as redes sociais, eu nem pedia para as pessoas seguir nas redes sociais, então isso não era um hábito tão comum, as pessoas não tinham essa importância, eu também não tinha. No período que eu estava tocando, eu nem sequer falava meu nome, nem o banner, nem nada que pudesse me identificar. Isso é um erro gravíssimo. Então, durante o passar do tempo, a maturidade, a experiência vai mostrando que você tem que aprender a se vender. Então, esse é o primeiro ponto. Aprenda a se vender. Você está ali apresentando sua música, você está tocando, então chega lá e fala: e aí, rapaziada, me segue lá no Instagram, me busca lá no YouTube, @NivaAbreu, tal, e você aponta pro banner, que é um ponto que a gente vai falar assim, mas acha uma forma de se identificar o seu arroba, o seu nome, acha uns trechos assim, disfarçados, para você também não ficar sendo chato toda hora falando seu nome, mas achar assim um lugar de forma que você possa ir falando seus nomes, seus endereços nas redes sociais. Isso é muito importante. Anota isso e corrige esse aí se você está cometendo esse erro. Investe em material profissionais, como os cartões de visitas, banner, com o nome das redes sociais e cerca de 200 conto você já resolve isso. Que isso aqui é um ponto que já é o segundo ponto para aquele primeiro ali. Porque a gente não tendo a possibilidade de estar toda hora falando o nosso nome, uma coisa que você tem possibilidade é apontar para o seu banner ou dar um cartão de visita para as pessoas ali na mesa ou pedir para alguém deixar um cartãozinho para eles e tudo isso aí vai te ajudar. Fazer um banner não custa mais do que 50, 70, depende de onde você for, uns 100 reais você consegue fazer um banner bacana. Cartão de visita você faz assim, acho que centenas por valores também baixos. Então eu acredito que ali com 200 reais ali mais ou menos você consegue fazer uns cartões de visita, você consegue fazer um banner, pelo menos com o seu arroba, com uma foto ali legalzinha que você pode fazer e vai numa gráfica e pede para fazer isso, certo? Vamos pro próximo ponto. Monte um portfólio digital com os vídeos curtos das suas performances. O que é o que eu quero dizer? Você precisa montar ali uns vídeos que você tem ali fazendo algumas apresentações musicais, nem que seja em casa. Você pega ali uma cadeira, separa um canto ali mais arrumadinho da sala, do seu lugar ali que você tem favorito, tira umas fotos, faz uns vídeos tocando as músicas que você tem a melhor afinidade, e aí você vai postando ali como history,
pequenos trechos apresentando, não precisa necessariamente ser o show do show, mas assim, vai mostrando quais são as suas características musicais. Vai mostrando para o público que tipo de música você toca, que tipo de música você gosta, qual é o seu timbre vocal, qual é o estilo que você toca. Então, tira um tempo, grava ali umas 10 músicas assim, das que você tem mais afinidade, e faz ali uns stories. Aí você separa um story lá no Instagram e coloca todos esses vídeos ali arrumadinho, tudo bonitinho, fazendo uma breve apresentação do seu estilo musical. Isso ajuda muito, e nesse momento, inclusive, eu estou fazendo esse tipo de coisa. Eu estou até alternando os vídeos lá do meu Instagram e melhorando esse perfil para que fique mais apresentável musicalmente, que quando os contratantes dêem uma olhada no meu perfil, eles possam identificar isso com forma mais objetiva. Isso aqui é um ponto para ser transparente com os contratantes. Inclusive a questão do Instagram, para você ter essas questões musicais lá para identificar o seu perfil, é justamente para que você seja transparente. Mas aqui eu deixo claro também a questão da experiência. É importante que você fale para o contratante que você ainda está começando, que você ainda está pegando ali a base, mas que você tem uma habilidade musical legal, você tem um repertório bacana, ensaiado, mas você está querendo uma oportunidade para tocar. Isso é importante você chegar lá na conversa. Então esse é um ponto importante aqui. E tudo isso eu estou falando aqui de não saber vender seu show. Então se você está prestando atenção, você está entendendo que a gente está falando aqui desse ponto ainda de você ver ainda o seu produto, se ver como produto. Vamos para o próximo ponto. Comece oferecendo-se para abrir shows e fazer participações especiais. O que é que eu quero dizer? Aqui é a famosa canja, quando você pede para fazer uma canja, ou se você não quer assumir a responsabilidade de tocar 3, 4 horas, você pode pedir para fazer ali 20 minutos, meia hora de apresentação com alguém que já esteja apresentando, aí você pede para fazer uma breve apresentação só para você dar um treino, para você poder dar uma praticada, e tudo isso vai te ajudar a ter mais segurança. Então o ponto importante mesmo é que você comece fazendo pequenas apresentações públicas, como eu já disse em outros vídeos, porque isso vai te dar segurança para que quando você tenha que assumir 3, 4 horas de apresentação, você esteja totalmente seguro. E a questão das participações especiais vai te ajudando também a ver ali nessa apresentação, assistindo outro artista, como é que ele está lidando, como é que ele se comporta, e tudo isso vai te ajudar no seu layout também. Vamos no próximo ponto. Aceite tocar em dias mais tranquilos, menos pressão e chance de mostrar o seu potencial, que é isso que eu estou falando. Por exemplo, a gente toca geralmente na sexta, sábado e domingo muito pouco também. Mas quinta-feira ou quarta, geralmente os bares abrem, geralmente eles não têm música ao vivo. Se eles tiverem ali o compartimento para botar um material para você poder fazer sua apresentação, você vai, leva o seu material, faz uma apresentação dia de quarta, dia de quinta. Se eles tiverem som na casa, melhor ainda, porque com certeza para ele vai ser bom só ligar um material de som para você fazer uma espécie de ensaio ali, sem tanta responsabilidade com um público grande. Aí você não tem a preocupação de você afetar, digamos ali, o andamento público, se tá bom, se não tá bom, aí não é responsabilidade sua. Pelo menos na quarta e na quinta-feira você faz isso com menos preocupação. E ainda tem um ponto importante: se acontecer de a casa encher durante a quarta e a quinta, crédito para você, porque isso geralmente não acontece. Então se acontecer, crédito para você. Então começa a treinar pedindo para participar de dias menos movimentados, para que você possa também ganhar confiança. Isso é um ponto importante. Então a gente fechou esse ponto aqui, ó. Não saber vender seu show como um produto. Você tem que fazer essas correções aqui para que você possa entender que você tocando, você é um músico, você é empresário, você vai ter que fazer tudo isso. Não basta só tocar e cantar. Inclusive tocar e cantar, eu nem acredito que eu sou exímio tocador e exímio cantor. Eu acredito que eu sei fazer um pouco de cada coisa o suficiente para poder passar para o próximo passo. Qual é o próximo ponto aqui? O erro, que eu considero autenticidade versus artificialidade. Vou abrir aqui esse ponto, mas antes vamos comentar. Quando eu estou assistindo alguma apresentação de um músico, claramente você consegue identificar se ele tem uma personalidade musical ali, se ele está tocando do jeito dele, se ele tem esse estilo próprio ou se ele está meio que imitando outros artistas, se ele está adotando ali certas posturas e comportamento de outros artistas, você percebe, porque até como você como músico, pessoa que toca, você sabe mais ou menos ali também por assistir outros músicos, você sabe mais ou menos como é o comportamento mais natural, e aí você percebe assim certos pontos de artificialidade que não necessariamente fica escondido do público, e às vezes eles percebem. Então eu falo muito sobre essa questão de ser mais autêntico e tentar evitar esses pontos artificiais, essas falas artificiais, porque isso acaba atrapalhando. É importante a gente ter umas falas prontas para algumas coisas, mas isso aqui é um ponto específico que eu vou mostrar para vocês agora. Autenticidade, artificialidade. Quais são as dicas práticas? Prepare algumas falas básicas para momentos-chave. Boas-vindas, agradecimento, parabéns. É geralmente o que a gente faz, né? Quando a gente chega, a gente dá boas-vindas. E aí, pessoal, tudo bem? E sejam bem-vindos, aqui é o show, eu sou o Niva, e isso e aquilo. Então você prepara um texto ali para se apresentar, falar um pouquinho da sua experiência, falar que tipo de música você toca, mas coisa breve, não vai dar uma palestra, não.
Quando você vai fazer os agradecimentos, digamos que é a saída. Quando você está saindo ali do show, você vai fazer os agradecimentos. Então, decora um texto ali. E é isso, pessoal. Agradeço a presença de cada um de vocês. Foi uma noite mágica. Gostei de tocar cada uma dessas músicas. Me senti muito participativo. Conversa e vai jogando. Mas assim, bota aquilo que você sente. A base é só o começo ali. Então é isso, pessoal. Boa noite. Obrigado pela entende? E aí o resto você faz o layout ali com as informações que você considera importante. O parabéns. O parabéns é porque às vezes você está ali na noite no bar e geralmente aparece alguém que é aniversariante. Então você tem que ter ali pelo menos uma frase básica ali. Então, descobrimos aí que o Marcelo é aniversariante da casa hoje. Então parabéns, Marcelo. Tudo de bom para vocês. Isso e aquilo, que Deus te ilumine, que não sei o que lá. E você puxa um lá maior e puxa um parabéns para você, se eles quiserem, né? Porque às vezes você também não pode constranger a pessoa. Se alguém pediu, você vai lá e faz essa função. Então, nesse caso, as falas prontas, é importante que você tenha pelo menos uma base, um template, um modelo, para você depois ir estendendo, para você que é tímido. Então, isso ajuda bastante. Aí, nesse caso, use referências como inspiração, não como um modelo a ser copiado. Então, quando eu falo de algumas pessoas, elas que você percebe ali que elas estão copiando alguma pessoa, isso fica meio chato, porque as pessoas que estão assistindo, elas percebem isso, aí fica aquela vergonha alheia, né, de você não estar vendo ali a pessoa, você está vendo um personagem tentando encantar eles e dar aquele sentimento de como se você estivesse subestimando a percepção das pessoas. Então seja autêntico, é melhor você falhar, é melhor você errar a letra, é melhor você errar o acorde de forma autêntica e brincar com isso e rir com eles, do que você subestimar a inteligência deles tentando gerar um personagem que todo mundo pega. A gente é brasileiro, gente, a gente assiste novela, então a gente sabe quando o cara tá atuando, então segura a onda, seja autêntico. Vamos ao próximo ponto. Foque no seu estilo e no que você faz de melhor. Basicamente, eu acabei de dizer isso de outra forma, mas você tem que pensar o seguinte, olha, eu gosto muito do pop, eu sou um cara que eu gosto muito de reggae, eu gosto de rock, eu gosto de rap, então eu gosto desses estilos. Então mesmo que eu vá tocar uma bossa nova, vai entrar o meu estilo naquele jeito ali de tocar, vai entrar a minha habilidade, a minha voz, o meu jeito de tocar, a minha levada. Então nem que eu quisesse eu não conseguiria tocar igual o Chico Buarque, porque eu não tenho semelhanças musicais com o Chico Buarque, com o Djavan, eu não tenho semelhanças musicais com o Milton Nascimento. Eu gosto desses caras, eu admiro muito esses caras, mas musicalmente a gente foi por caminhos diferentes, então eu não absorvi aquela informação para que eu pegue ali o violão e faça uma representação absurdamente parecida com Chico Buarque, Milton Nascimento e Djavan. Eu toco, mas eu toco do meu jeito, eu levo do meu jeito e faço as pessoas curtirem a música, porque o que importa é a essência da música, eles saberem a letra, eles participarem da festa, certo? Até porque isso é ao vivo. Fechamos aqui o ponto autenticidade e artificialidade. Eu não sei qual o tamanho que vai ficar esse vídeo, mas aqui o vídeo vai ser do tamanho do conteúdo. Eu não vou inventar conteúdo, eu vou falar ponto por ponto aqui, porque eu acho importante. Se você está estudando, se você está aprendendo e você leva a sério, você vai sentar aí, porque eu levei anos para aprender isso aqui. Você vai sentar aí e vai assistir no meia hora, quem sabe, de vídeo, para você aprender essas coisas que eu estou falando aqui. É só você tirar um print, anotar aí, pensar, pô, eu estou cometendo esses erros, vamos à frente. A visão empreendedora. Vamos abrir aqui, porque basicamente a visão empreendedora é você saber como você alavancar o seu trabalho. Porque basicamente a gente está ali vendendo o nosso show, mas a gente está vendendo de que forma? Tocando e cantando. Sempre isso, dessa forma. E pouco a gente faz aquele pensamento de trabalhar a imagem na internet, de fazer um flyer, de botar uma coisa na rádio, sabe? A gente não pensa dessa forma. Então vou mostrar uns pontos para vocês aqui, ó. Tocar na noite é um negócio. Além da performance, você precisa, e aí vem, controlar gastos e receitas, equipamento, manutenção e transporte. Quando você vai tocar, você precisa ter todo esse pensamento de investimento que você tem. Você gastou dinheiro com instrumento, você gastou dinheiro com manutenção, você gastou dinheiro com transporte, você gastou dinheiro com divulgação, às vezes em rede social, e tudo isso você precisa ter na ponta do lápis quanto você gastou, porque senão você vai lá e faz uma apresentação e ganha menos do que o que você gasta, digamos que mensalmente. Você gasta mais ou menos quanto? Quanto você já investiu nisso aqui? Você tem isso de mente para você saber quando você está realmente ganhando dinheiro, quando você começou a ganhar dinheiro, porque até um certo ponto você sabe isso aqui. Aí você pensa, ah, aquela guitarra ali nem se pagou ainda, porque eu comprei ela, nem ganhou isso nem aquilo. Mas depende de como você trabalha, depende se ela faz sentido você ter uma guitarra. Então você vai comprar o seu material de acordo, você vai precisando para que você não tenha gastos desnecessários. Então tudo isso é bom você ter na ponta do lápis para você poder até saber quanto cobrar, quando é válido cobrar e quanto é válido você evitar um evento, porque você sabe que você vai ter gasto de combustível, gasto de transporte, gasto de não sei aquilo outro, e lanche, e não sei o que, e aí você vai chegar lá, você não vai ter visibilidade, prestígio nem cachê. Então tem lugares que você vai prestar atenção de não vale a pena não, um risco muito grande, botar meus equipamentos, me colocar em risco para fazer um translado daqui até lá, para não tocar e não ganhar nada. Então
tem que levar isso em consideração. Investir em divulgação e estratégia. Bem que eu já falei isso aqui, mas essa questão da divulgação, você tem que fazer isso de forma estratégica da seguinte forma. Você tem que pensar que o seu repertório, ele é o seu produto o tempo inteiro. Então você tem que estar postando nas redes sociais, nem que seja trechos ali das músicas, para você ter uma noção assim de quais músicas o pessoal reage mais, quais músicas você pode incrementar no seu repertório, porque ainda que você tenha ali 50, 100 músicas no seu repertório, sempre você vai filtrando em números menores. Por exemplo, eu toco centenas de músicas, mas eu sei quais são as 50 que mais funcionam, e se eu precisar selecionar as 30 dessas 50, eu sei separar as 30 dessas 50, e se eu precisar só de 20, eu separo as 20 que funcionam. Então você vai sempre fazendo um filtro, e aí você vai fazendo esse filtro de acordo com a estratégia de medida. Você vai vendo, usando as redes sociais, você vai lembrando assim, quando eu toquei essa música em tal lugar, o resultado foi esse. Então você tem que ter essa visão estratégica para mostrar a sua imagem, mostrar o seu rosto, mostrar a sua fonte com as suas redes sociais, para que você possa entender não só a questão musical, mas também como essa questão de empreendedor, onde você é um produto, seu repertório é um produto, e você vai aprender a divulgar isso de forma que você leve a sério. E não meio pé lá, meio pé cá, porque isso não funciona. Ponto. Considerar a formalização como MEI para acessar melhores oportunidades. Eu sei que muitos de vocês não sabem o que é o MEI, mas o MEI, na verdade, é um formato que a gente tem de empresa, de microempresa. A gente vai montar ali uma estrutura, mas que a gente pode usar isso para que a gente possa ser contratado por exemplo, prefeituras ou eventos particulares, instituições particulares e coisas do tipo. Aí você precisa assinar nota fiscal e às vezes você não pode tocar nesses lugares porque nesse lugar tem regras, por exemplo, em prefeituras que você não pode tocar sem nota fiscal, sem apresentar uma nota fiscal de quanto você toca, quando você toca, quanto você tem ali de valor, assim, de cachê, de média. Então você tem toda uma referência. Então não vou falar muito do MEI, porque eu acredito que vocês mesmos devem buscar a se informar como funciona o MEI, para que vocês possam se profissionalizar. E aí mensalmente vocês vão pagar um valor ali mensal, mas isso vai abrir portas para vocês que vocês possam tocar em lugares que vocês vão ganhar cachê 10, 15, 20 vezes maiores do que vocês vão tocar na noite, tocando no barzinho. Então dá uma pesquisada sobre o MEI para músicos, certo? Pega essa dica aí. Visão empreendedora. Fechamos esse ponto aqui, vamos para o quarto ponto, equipamento e manutenção. Esse ponto aqui é o mais rápido, mas é importante que vocês peguem a atenção aqui em relação ao que eu vou falar. Equipamento e manutenção. Invista de forma inteligente. Por que eu falo de questão de investir de forma inteligente? Porque quando a gente começa a tocar, a gente ainda não sabe necessariamente quais são os melhores instrumentos, não necessariamente qual é o melhor equipamento, qual é o item que a gente precisa ter ou coisa do tipo. Então, acredito que você deve fazer primeiro uma pesquisa para que você possa identificar qual é o valor que você consegue gastar sem ter um impacto gigantesco na sua renda financeira, no seu mês ou coisa do tipo, mas que esse equipamento te atenda por longos tempos, porque eu já vi instrumento de todos os valores, gente. Tem instrumento que vale 50 mil, 100 mil, e eu não estou falando nem de reais. Então quando você vai pegar um instrumento, você tem que pegar ele ali, avaliar a madeira, avaliar o acabamento, avaliar a estrutura dele toda, ver se ele é válido, pesquisar na internet para que você possa pegar um instrumento que esteja dentro do seu orçamento, mas que ele possa atender às suas necessidades a longo prazo. E aí, nesse caso, meu violão é um violão que eu comprei por menos de R$ 2.000. A realidade é essa. E esse é um violão que me atende por muito tempo. Eu tenho todos os meus violões, na verdade, foram baseados nesse valor. Então, todos eles me atendem de forma maravilhosa. Então, eu não necessariamente sinto necessidade de ter outro instrumento até que eu possa, de fato, ter como comprar outros instrumentos sem afetar a minha renda financeira. Escolha equipamentos funcionais dentro do seu orçamento, que é basicamente o que eu acabei de falar. A gente tem que escolher o instrumento ali dentro desse orçamento, aquilo que a gente possa fazer. Faça manutenção preventiva regular. Eu falo sobre a questão da manutenção preventiva porque às vezes você vai tocar e às vezes uma corda quebra e aí você precisa ter tocado essa corda há mais tempo, às vezes o traste está alto, às vezes o jack ali onde encaixa o cabo, para quem não sabe, dá problema, às vezes o afinador ali dá mau contato e você tem problema no violão, qualquer instrumento que seja, você vai precisar dar uma olhada. Os cabos, principalmente, é importante que você sempre tenha cabo extra. Então você vai fazendo sempre a manutenção antes de tocar, antes de sair realmente para tocar. Você precisa fazer o seguinte, uma checklist de todos os seus equipamentos. Aí você vai montar o seu equipamento, o que você vai levar, que às vezes o lugar já tem, né? Você vai ver ali o seu checklist, vai montar o seu equipamento, vai ver ali quais são os itens que você vai usar e vai ver qual é a condição que eles estão. Caso eles estejam apresentando algum ruído ou coisa do tipo, ou você leva para consertar ou você pega um extra para colocar no lugar. Vai por mim, não queira passar por essa situação de instrumento dando problema, porque isso é muito constrangedor. De fato é constrangedor, porque dá esse sentimento assim de não profissionalismo. Eu prefiro errar a letra.
eu prefiro errar o acorde do que quando eu tô tocando ficar aí o violão para, aqueles ruídos de cabo, sabe, é horrível, isso é vergonhoso. Então, para ser sincero, isso é realmente vergonhoso. Então, foca no seu instrumento, foca na manutenção do seu material. Evolua o seu setup gradualmente. Por que gradualmente? Porque de acordo você for ganhando mais, você for entrando no bambazinho, os pila for entrando mais, você vai comprando equipamento melhor. Começa pelos aqueles que estão mais fracos. Digamos que o que você tem de mais fraco é um cabo. Compra um cabo bom. Digamos que meu violão já não é esse violão todo. Eu já sinto uma diferença quando eu vou para um lugar com um som muito grande. Eu já sinto que meu violão não acompanha. Beleza. Compra um outro violão com uma qualidade melhor, e você passa o seu para alguém do intermédio desse modelo que estaria usando nesse equipamento nesse momento. Então, o bom de ser músico é que geralmente você não perde os instrumentos. Ou você passa ele para frente, o equipamento você sempre passa para frente, ou você vai juntando aí no seu museu eterno. O importante é que você saiba que aos poucos você vai mudando ali seus equipamentos, e digamos que você vai tendo um microfone, que esse microfone também já não atende a questão, compra um microfone melhor. Então aos poucos você vai aumentando o seu setup, compra um afinador melhor, compra uma coisinha melhor, sempre vai melhorando uma coisa e passando a outra para o próximo, porque tem sempre alguém que está vindo atrás, né, que está vindo no começo da escada, e aí você pode passar para essa rapaziada, não aqui desfazendo deles, mas que para o nível que ele está vai estar ótimo, mas para você se profissionalizando, é claro que você vai precisar de um equipamento melhor. Então, vamos para o ponto que eu considero mais importante, que é o ponto que eu acho que eu tenho menos falhas, mas eu também precisei fazer várias correções, que é a questão da conexão com o público. A questão da conexão com o público eu considero, acho que o ponto mais importante do show, depois do repertório, porque às vezes o repertório fala por si só, mas você precisa achar uma forma de conexão com o público, para que você possa fazer as pessoas interagirem com você e para que você possa ter diálogos com elas assim. Às vezes não é necessariamente diálogos orais, mas diálogos assim com as feições. Aí você ri, balança a cabeça, faz um movimento, manda um salve, sei lá, agradece, entende? E essas coisas quando você começa a interagir com as pessoas, nem que seja com os olhos, nem que seja assim com movimentos, gestos, as pessoas elas começam a prestar mais atenção no seu show, começam a cantar, começam a participar, porque elas se sentem realmente participando. E não, não queria dizer isso, mas é assim que a gente faz. A gente vai olhando para um, a gente interage com eles visualmente, aí a gente já ganha ele, aí já ganha aquela ali, aí ganha o outro ali, aí vai interagindo com todo mundo, pelo menos uns 3. Aí quando você tem uma galerinha ali que já está interagindo com você, pronto, eles encantam os outros, aí vai vir uma febre, todo mundo vai fazendo, aí você começa a articular, aí você já fica mais à vontade, já conta uma piada, já brinca, já fala. E tudo isso é importante, vocês precisam entender que a gente sai de casa para fazer um entretenimento para essas pessoas. Agora vamos abrir aqui para mostrar os pontos internos, porque eu só estava fazendo uma introdução. Um show ao vivo não é apenas sobre música, é sobre energia e conexão. Foque em dominar o seu repertório. Isso aqui é o ponto que eu considero extremamente importante, e eu vou deixar para vocês para a gente falar no final, porque é importante que você domine o repertório para que você não fique batendo cabeça durante as apresentações. Criar momentos de interação genuína. Olha, tanto na introdução eu já fui falando aqui, mas assim, a questão da interação genuína é você não ficar também ali puxando piadas forçadas, você fazer aquelas coisas assim que gera aquele sentimento de artificialidade. A questão de genuína é quando você percebe o seguinte: digamos que eu fui tocar uma música do Cazuza, aí eu digo... Aí na hora que eu puxo ali, você levanta a cabeça e vê que alguém tá olhando assim com mais atenção, você olha para essa pessoa e aí você já balança a cabeça, sabe? Você demonstra que você gostou do fato dela ter interagido com você, que você também gosta da música, que ela gosta, a pessoa gostou ali, então ela interagiu justamente por isso, aí você consegue fazer essas interações e viram momentos genuínos que você consegue realmente não estar forçando a barra, você consegue interagir com a pessoa que reagiu com a música. Então toda vez que você for tocar, presta atenção quem reagiu com a música, quem levantou o olhão assim, quem pá, e aí você já interage com essa pessoa. É uma dica de ouro, presta atenção, que é assim que você gera as questões genuínas. Manter profissionalismo mesmo em dias difíceis. Eu falo isso porque assim, tem dias que você tá mal, você tá péssimo, às vezes não tá um dia bom. Normal, gente. Tem dia que você não tá bem. Eu começo o vídeo, você vê que eu começo o vídeo sério, daqui a pouco eu tô rindo, brincando, tô até me atrapalhando, mas isso é normal da vida. Às vezes isso acontece de um dia pro outro, às vezes você tá mó feliz e tá tocando e tá apresentando, aí você vai apresentar, você também não tá no dia bom, e aí você meio que passa essa energia assim de descontentamento, de não tá tão de boa, de não estar interessado em fazer as pessoas se sentirem bem. Cara, quem tá mal é você, mas se você aceitou o trampo de você ser músico, de tocar, de fazer esse movimento na noite, leva a galera pro lugar onde elas merecem, que é estar feliz, que elas estarem alegres, elas estarem no momento de uma vibe bacana. E se você se deixar por aí
e levar por esse caminho, daqui a pouco você tá bem também, cara. Porque a música ela cura, vai curar os caras, a galera vai interagir com você e você vai se curar também. Então, mesmo que você esteja num dia péssimo, seja um ator ali atuando, pelo menos até virar verdade. Eu não tô falando pra você ser forjado como artificial, acabei de falar. Mas assim, atua pelo menos a alegria ali momentânea até que ela vire verdade, até que a galera te cative de volta. Então, não deixa que os dias difíceis façam com que você reflita esses momentos chatos para as pessoas que estão te assistindo, porque o seu trabalho é fazer música e a música tem que fazer algum sentido para essas pessoas, não necessariamente só você ficar ali cumprindo um papel e às vezes até olhando no celular enquanto a mensagem chega, você está olhando a notificação. Feio. Gerenciar a energia do público através das músicas. Eu já falei isso em outros vídeos, mas o que eu quero dizer é que na hora de tocar as músicas, você tem uma linha ali de músicas que você pode tocar numa certa ordem que tem mais efeito, mais impacto do que você tocar só porque veio na sua cabeça. Tem que pensar assim, ó, cara, essa música aqui é essa música de tal ano, de tal grupo, e uma similar com essa aqui que tem um refrão similar, que pode dar continuidade a essa energia que a galera tá agora, é essa daqui, ó. Aí você pega e continua. E se você perceber que eles reagiram, então já pensa numa terceira opção, mas pensa numa terceira opção também que já vai abrir oportunidade para um outro tipo de energia ali, de outra música. Então você vai pensando assim, articulando as músicas, quando você tá livre para isso, porque quando você monta um repertório, o importante é que você já pense o repertório assim. Claro que 50 músicas não dá para pensar isso, mas 20, 30 músicas você consegue pensar ali blocos. Então pense a partir da questão da gestão da energia do seu público, a partir das músicas estratégicas que são similares, que elas têm ali uma habilidade de trazer o público para cima por conta do refrão, e você pode soltar mais, gritar e ficar à vontade, a galera entra na sua vibe e vai por mim que funciona com a beleza. Então assim, de todas essas habilidades, eu não sou um excelente cantor, eu não sou um excelente tocador, eu faço isso tudo bem, mas não com excelência, mas transmitir energia para a galera, isso eu faço com vontade, eu realmente me entrego naquilo ali e isso que eu deixo para vocês. Gostem do que você está fazendo e o resto se dá conta por conta própria. Só para fechar esse vídeo, o meu truque para fazer todas as gestões da relação da minha carreira, da minha gestão musical, da minha gestão do meu repertório, é usar o caderno de cifras Taverna das Canções, porque ali eu consegui juntar a questão da teoria musical, a questão dos documentos, processos e coisas relacionadas à minha agenda, meu cronograma musical, e tudo isso foi uma forma que eu tive de facilitar o meu repertório e de me ver como músico, produtor, produto, empresário, empreendedor, tudo no mesmo lugar, porque assim eu vou olhando ali, eu vou vendo minha agenda, meu cronograma, meu repertório, tudo que eu tenho para fazer, na sequência que eu vou precisar fazer, porque músico tem essa dificuldade, né? Uma vez eu vi o Oswaldo Montenegro falando que músico tem essa questão de sair para fazer o corre do sonho dele. Aí ele pergunta assim, mas onde é que começa? E aí na minha cabeça ficou essa pergunta, já tinha essa pergunta, né? E eu cheguei à conclusão de que a gente, quando artista, quando músico, produtor, criativo, você tem que ter um template, você tem que ter um documento, você tem que ter uma ferramenta que você possa gerenciar tudo que você cria, tudo que você vende, tudo que você trabalha, as mídias, é como se fosse um site, mas não pode necessariamente ser um site. Tem que ser um lugar onde você possa gerenciar tudo isso, mas seja manipulável, para que você possa movimentar, para que você possa visualizar e manipular no celular, no computador, e tudo isso é uma ferramenta que eu fiz. E aí eu vou deixar para vocês aqui uma descrição, na descrição, um template, um vídeo onde eu ensino para vocês a Taverna das Canções, uma ferramenta que eu fiz. Claro que é uma ferramenta própria, mas que eu fiz aí não necessariamente para comercializar, mas estou comercializando porque o pai aqui precisa pagar as contas. E aí eu fiz essa ferramenta para disponibilizar para vocês, porque eu quero que vocês resolvam todos esses problemas aqui e visualizem o seu trabalho com mais profissionalismo, com mais atenção e com foco naquilo que é preciso focar, porque às vezes a gente estuda muita teoria, estuda muita coisa e vai por mim, não se trata muito de teoria não, eu fui para a faculdade, estudei muito e o que eu toco no barzinho, o que eu uso de teoria no barzinho é a mesma coisa que eu já tocava antes de ir para a faculdade. O que eu uso de teoria, de conhecimento, o que melhorou foi a minha experiência, a minha forma de lidar com o público, a minha espontaneidade, a minha forma de falar, então o meu jeito mudou em relação à minha vivência, mas em relação à teoria musical, essas coisas todas, nem esquento mais cabeça com isso, porque eu também tenho cursos ensinando isso, ensinando violão, porque é a coisa básica. O que você precisa focar é no seu repertório, dominar o seu repertório, e quando você sair para tocar, você ter na sua cabeça a estratégia de que você está saindo para fazer um trabalho. Esse trabalho precisa gerar frutos, e os frutos começam a partir do momento que você gosta do que está fazendo e encanta as pessoas. E logo mais eu trago outros vídeos aqui com mais conteúdos relacionados a tocar no barzinho, porque vocês viram, né? Eu falo pra caramba. Então, considere aí se inscrever no canal e deixa seu comentário aí sobre esse conteúdo e o que mais você quer ver aqui no canal. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.